meus queridos concurseiros! Até que enfim a prof apareceu aqui para vocês no canal do YouTube. Nossa, achei que esse dia nunca fosse chegar, né? Graças a Deus esse ano aí apareceram números de editais que a gente não esperava, né? Um edital atrás do outro. A gente esperava alguns, né, para a área da segurança pública, mas, por exemplo, a área bancária não era esperada esse ano, somente em 2022. Então foram aparecendo muitos editais, muito trabalho, graças a Deus, muitos alunos novos entrando para a plataforma. Isso deixa a gente muito feliz, a gente que ama o que a gente faz. Mas tem um lado negativo que a gente não consegue se dedicar a outros projetos, né? Que um deles era estar aqui trazendo conteúdo para vocês no YouTube, trazendo informação gratuita, aulas para vocês, né? Mas graças a Deus, acho que agora eu consegui me organizar aí, vai dar tudo certo, tá? Então toda semana eu vou aparecer aqui trazendo conteúdos para vocês. Como vocês podem ver, eu trabalho com a parte de redação, né? Que é discursiva para concurso, e gramática também, né? Então redação e gramática, a gente vai alternando aí, uma vez por semana a gente aparece com conteúdo ou relacionado à redação ou relacionado à gramática, tá? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniele Marra, mais conhecida como a Prof. Dani Marra. Os meus alunos são mais conhecidos como meus marrentinhos, né? E para quem não me segue ainda no Instagram, né? Aqui. Isso, lá de cá, lá de cá, lá de cá. Então, pra quem não me conhece ainda, tá aí, ó, @Prof. Dani Marra, tá? Me segue lá no Instagram. Todo dia eu interajo com vocês lá, posto conteúdo, retificação de edital, publicação de editais, informações relacionadas à discursiva e, obviamente, memes, né, gente? Que o que o brasileiro é se ele não tiver como interagir com vocês por meio de memes? Não dá, né? Então a gente tem que rir um pouco, divertir um pouco, para a vida ficar um pouco mais leve, a gente não ficar ali só naquela parte rígida, né? Aquela pegada de só maçante de edital, gramática. A gente tem que brincar um pouquinho. Então não existe Dani Marra sem memes, sem risada, sem brincadeira. Então tem muito meme lá pra gente rir, pra gente interagir, pra gente brincar também, tá? Hoje eu quero falar com vocês especificamente sobre uma prova, né, que foi a prova da Polícia Civil do Paraná, que teve aí um reboliço, um alvoroço por conta da redação, do tema cobrado na redação, tá? Por mais que seja um tema atual, tá, gente? É um projeto de lei que faz alteração na Lei 5.097, e já é, né, algo que a banca geralmente, é uma particularidade da banca, visto que o da PM, né, o concurso último dela, que foi da PM também do Paraná, ela cobrou a lei federal que trata a respeito do desperdício de alimentos, né, e dessa vez ela trabalhou uma outra lei, o projeto de lei que faz a alteração, né, que envolvia ali a questão da caça indiscriminada. Assim, por mais que seja atual, não era um tema quente, né? Não era algo assim que a gente estava esperando que fosse cobrado, né? Mas o aluno que é esperto, né? Que é mentorado pela prof, que sabe o que está fazendo, tem estratégias corretas, porque a gente sabe que o concurseiro que passa nos concursos ali não são os concurseiros que sabem mais, os mais inteligentes, os que têm mais conteúdo, que absorvem mais informações, são os estrategistas, tá? Aquele aluno que sabe estudar, que sabe fazer prova, que sabe usar o seu tempo. Então, é muito importante que vocês analisem provas anteriores daquela banca, né? Daquele concurso que você está se candidatando. Então, por exemplo, obviamente a parte de gramática é indiscutível, né? Acredito que todos vocês que são concurseiros sabem da importância de se fazer exercício de provas anteriores, né? Provas mais recentes. Para vocês treinarem, entender o perfil da banca, a forma como a banca cobra, não ficar muito preso à questão do que ela mais cobra, se é que vocês me entendem, mas como a banca cobra e o seu perfil, porque as bancas elas estão mudando muito exatamente, gente, porque a gente sabe que as questões, né, não só a parte discursiva, como a parte objetiva, são feitas ali realmente para o candidato escorregar, é feito para funilar mesmo, tá? São 100 mil inscritos para 400 vagas, para 500 vagas. Então não tem vaga para todo mundo. O objetivo realmente é o povo sair fora, né? A gente eliminar o máximo de candidato possível. Então, assim, vocês precisam entender isso, fazer as questões, entender as maldades das questões, as estratégias que a banca usa ali para eliminar a galera, que é mais cobrado, enfim.
E a parte da discursiva também. Então, quem fez provas anteriores viu que essa banca, num passado não tão distante, cobrou o tema que era relacionado à caça amadora. Então, assim, por mais que a gente sabe que a banca, às vezes, ela fica ali dentro de um eixo temático, né? Num ciclo vicioso ali dentro de um eixo temático. Muda somente o recorte, né? Como é a forma que ela vai delimitar aquele tema ali. Então, era interessante para quem fez, né, essa redação aí anterior, quem escreveu a respeito dela, como eu sempre oriento os meus alunos ali na mentoria, estudar o tema antes de começar a escrever redação, a importância de se estudar o tema, tá? Não, gente, porque, no dia da prova eu não vou ter que consultar, não vou ter como consultar, não é para você consultar, gente. Não tem como você ter informação de algo que você não leu, de algo que você não teve uma experiência, tá? Então, todo tema que você vai escrever uma redação, é importante que você faça uma pesquisa, tenha o seu caderninho discursivo ali, anota todas as informações pertinentes àquela pesquisa que você fez. Então, quem estudou em relação à caça amadora e fez essa redação, já tinha com certeza o que falar, o que escrever dentro dessa redação. Porque os textos motivadores, esses dois textos, eu vou mostrar para vocês a prova na íntegra, para vocês entenderem o que eu tô falando. Esses textos motivadores, eles já te faziam refletir, né? A banca, ela tinha que ter um posicionamento claro, tá? Tem que ter um posicionamento claro. A gente tá falando de uma redação argumentativa, você precisa se posicionar, né? Ali tem um período destinado à sua tese, que é o seu posicionamento referente ao tema, então era necessário que você se posicionasse um dos dois lados, né? A banca, ela colocou ali um ou, né? Quem é meu aluno sabe quando isso acontece, esse ou quer dizer que é um debate, a gente precisa estar de um lado ou do outro, né? Então, uma forma que a banca faz realmente para delimitar essa temática, não ficar muito aberta a questão da sua tese, do seu ponto de vista referente àquele assunto que ela está abordando. Então, quem estudou a respeito da caça amadora tinha argumentação para trabalhar, porque os textos motivadores auxiliaram muito, né, a você ter clareza do que escrever quando você fizesse o seu posicionamento. O texto 1, ele te trazia para um posicionamento, e o texto 2, ele te fazia refletir sobre um outro posicionamento, tá? Então, a gente vai trabalhar isso aí, eu quero conversar sobre isso, nós vamos abrir aqui a prova agora pra gente conversar, vou mostrar os textos para vocês, tá? E a forma correta que você tinha que fazer na hora de abordar aí essa prova, a forma correta de desenvolver os parágrafos, tá? Principalmente para construir o seu parágrafo de introdução. Vamos lá. Então, vamos lá, meus queridos. Essa aí era a nossa redação, tá? Essa aí era a proposta da banca, tá? Então, ela colocou ali para você, né, com base, né, na leitura dos textos motivadores apresentados nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, escreva um texto dissertativo argumentativo sobre o tema. Esse era o tema, tá? A proposta de mudança na Lei Federal 5.097. Aí perguntava para você, tá, gente? Aqui está te fazendo uma pergunta. Você acha, tá, que é caminhos para a conservação da fauna, tá? Essa proposta, esse projeto de mudança na lei, ou você acha que é algo que vai favorecer a caça indiscriminada, né? Então, obviamente, você não poderia ficar em cima do muro, tá? Quem ficou em cima do muro dançou. Você tem que trazer, né? Declarar ali, fazer um posicionamento muito claro de qual caminho você vai seguir, né? Se você acha que realmente esse projeto ele vai trazer um caminho para a conservação da fauna, ou ele vai favorecer a caça indiscriminada. Então, a banca, ela trouxe dois textos, tá? Obviamente, eu não vou ler esses textos com vocês, porque são textos muito grandes. Então, o texto 1, ele traz a justificativa nessa mudança da lei, tá? Então, esse texto número 1 é para quem, né, tá inspirando vocês. Textos motivadores é para inspirar, para motivar, né? A gente sabe disso. Então, ele estava trazendo para você a justificativa realmente nesse projeto, né, para fazer essa alteração na lei. Então, resumidamente, o que ele falava ali nesse projeto era algo que para introduzir, né, animais exóticos. Essa introdução dos animais exóticos
acabava atrapalhando de uma certa forma, ameaçava o meio ambiente, tá? Perda de produto ali na parte agrícola, até fala ali, traz o exemplo do javali europeu. Gente, a prova é uma piada, né? Eu fui marcando aqui, pra eu lendo essa parte do texto, aí eu fui marquei tudo, né? Igual aquele meme, né? Marque o que é mais importante, aí eu marquei tudo. Mas isso aqui, gente, é pra vocês terem uma ideia de como que é a minha vida, né, com tecnologia, uma coisa assim maravilhosa, a gente se dá super bem, eu e tecnologia é um encarne. Então aqui fala, né, o caso do javali europeu, aí você lia realmente a parte, ele falava em relação, justificando, né, o objetivo dessa lei, fala aqui, tá vendo, em relação à erradicação das espécies exóticas, né, invasoras, que indicam danos para o meio ambiente, para a economia, são extremamente significativos, né, então há um prejuízo, então eles justificam o motivo de liberar, e aí fala aqui do projeto de lei, ó, o projeto de lei estabelece que o Poder Público Federal não precisa de competência para prever regulamento, manejo e controle e exercício da caça conforme consta a seguir. Então ele vai explicando, tá? Aqui, gente, o texto 2, ele já faz você se inspirar, né, para quem vai optar aí por falar em relação à caça indiscriminada, tá? Que esse projeto de lei aí, essa alteração nessa lei vai favorecer a caça indiscriminada. Tá? Então fala aqui, importante destacar que a definição de necessidade é apresentada no artigo 24 do Código Penal Brasileiro, tá? Então traz justificativas, né? A caça como atividade de lazer não deve ser negligenciada e também não deve ser incentivada. No Brasil, a caça amadora imprevista no artigo 5.197 foi regulamentada no Rio Grande do Sul por um breve período. Todavia foi proibido em 2008 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tá? Então fala aqui tudo em relação ao que favorece, tá? Essa caça indiscriminada. Então você iria ler os dois textos e optar por um dos dois caminhos. Obviamente, gente, vocês têm que ser estratégicos, tá? Muitas vezes, igual eu converso com os meus alunos na mentoria, a gente vai até de contrapartida ao que a gente realmente pensa, porque a gente tem mais fundamentação para apresentar, mais argumentação. Não, professora, bem contraditória, hein? O que a gente pensa, a gente não tem muita fundamentação, e o que a gente, né, às vezes não é uma opinião nossa, a gente não tem, estranho, mas geralmente acontece, gente. Isso é mais comum do que parece, tá? Igual eu tenho um aluno lá na minha mentoria, né? Um aluno que já tem um tempo que tá comigo, que ele, por exemplo, ele é a favor do aborto, tá? Ele acha que a mulher ela tem o direito de abortar até o 3º mês de gravidez. E a gente trabalhou uma temática que falava a respeito disso. E ele falou uma coisa comigo que é muito interessante, que é o que eu sempre falo com vocês, gente, serem estrategistas na hora de fazer prova, tá? Então ele falou assim, prof, eu sou a favor, só que eu vou escrever essa redação como se eu fosse contra, porque eu tenho mais fundamentação, porque a maioria da sociedade é contra, né, o aborto, então eu vou ter mais fundamentação, eu vou ter mais argumentação para trazer aqui em relação a atualidades, em relação a coisas que eu leio, a jornais que eu assisto. Então ele foi ali contra um pensamento dele, porque ele tinha mais fundamentação, mais argumento, mais coisas ali para ele trabalhar no decorrer do texto, tá? Então, muitas vezes, gente, vocês têm que pensar em relação a ter estratégias, ser estrategistas. Aqui você ia de um lado que você teria mais o que falar, né? Na hora de fazer o seu projetinho de texto, que é o que eu ensino para vocês, é rabiscar ali mesmo. Ali tinha até um espaço em branco que dava para você rabiscar e colocar. Eu vou desse lado, eu tenho quantos argumentos aqui para falar? Ah, se eu for por esse lado aqui, eu tenho quantos argumentos? E realmente analisar qual que é o que você teria mais o que desenvolver. Era uma redação que não tinha muitas linhas, né? Essa redação geralmente era de 20 a 25 linhas, né? Geralmente as redações são 25 a 30. Então, assim, dava para desenvolver muita coisa em relação aqui, não gastaria muitas linhas, né? Vamos pensar assim. Então, aqui você tinha que se posicionar de forma com que você tinha mais argumentação para apresentar, trazer mais informações, né? Obviamente que seja pertinente ao tema, né? Então, vamos lá. Eu vou explicar para você como que você teria que construir essa redação.
Então, meu querido aluno, vamos lá montar o nosso texto, tá? Como que você teria que abordar essa temática, tá? Você precisava citar a lei federal, precisava citar o projeto de lei e todas as palavras-chave do tema. Por mais que você tenha que se posicionar de um lado, você precisa citar o outro lado na sua redação, tá? Então, como eu construiria essa redação? Primeiramente, eu escolheria falar em relação à caça indiscriminada. Eu acho que essa lei favorece sim a caça indiscriminada, tá? Então você começa apresentando para o seu corretor, né, a proposta. Você começa apresentando ali a lei, esse projeto, né? Então você começa a Lei Federal 5.197, esclarece algumas questões referentes à conservação da fauna brasileira. No entanto, existe um projeto de lei número 6.268 que propõe mudanças nessa lei federal, tá? Ou mudança nessa norma federal. Enfim, então você já tem aí a apresentação, você já está apresentando aí para o seu corretor a lei, né? Já está apresentando do que vamos tratar, o que vamos trabalhar. Tá? Então ali você já está fazendo uma afirmação, apresentou a proposta e apresentou a lei e apresentou o projeto de lei. Agora você vai o quê? Você vai declarar, né? Você vai mostrar ali o seu ponto de vista apresentando bem claro, bem óbvio qual é o seu posicionamento. Então, depois que você apresentou ali o projeto, apresentou a proposta, fez o seu primeiro período ali, né, a sua primeira frase, você vai apresentar a sua tese. Tá? Então aí você vai falar, né? Nesse sentido, as mudanças propostas, né, fomenta a caça indiscriminada e não contribui para a conservação, tá? Então, o que você tem que falar? A conservação da fauna, né? Então você está apresentando ali qual é a sua opinião e não deixando de citar as palavras, todas as palavras-chave do tema, né? Mostrando para o seu corretor que você é a favor de um lado e contra o outro, tá? Então você coloca lá que as mudanças propostas na lei, né, nessa lei federal, ela fomenta, né, ela incentiva a caça indiscriminada e não contribui para a conservação. Vocês estão vendo, gente? É uma frase simples, tá? É uma frase simples, curta, sucinta, que você está apresentando ali para o seu corretor qual é o seu ponto de vista, qual é o seu posicionamento referente a esse tema. Então, depois que você fez isso, você mostrou para ele que você vai falar que você é a favor, né, ao favorecimento desse projeto, ele vai incentivar a caça indiscriminada, você vai mostrar ali, né, você vai pensar por que eu penso dessa forma, e você vai apresentar ali na sua introdução quais são os dois argumentos que você vai tratar, obrigatoriamente, um no desenvolvimento 1 e o outro no desenvolvimento 2, tá? Então aí você vai mostrar para ele na próxima frase quais são os dois argumentos. Então, em relação aos argumentos, quais vocês podem apresentar, tá? Você pode apresentar a deficiência de fiscalização, né? Porque a gente sabe que os indivíduos costumam ir muito além do que a lei permite, né? Então, tanto a quantidade, né, do efetivo para fiscalizar, quanto a qualificação favorecem também a caça lucrativa, né? Por conta da extensão da área de fronteiras, né? Então vai ficar muito complicado. Isso vai favorecer, né, a caça indiscriminada, vai muito complicada a questão da fiscalização. Então pode falar em relação à qualificação do efetivo, a quantidade do efetivo, em relação a fronteiras, a extensa área que a gente tem, né, que é favorável aí essa caça, vai favorecer a caça lucrativa. Você pode falar em relação à flexibilização dos armamentos, tá? Que vai auxiliar também aí nessa questão. Pode falar também em relação ao turismo, tá? Vai favorecer o turismo em relação ao turismo de caça, né? Então tem muita coisa para falar aí, tá? Você pode escolher, obviamente, você vai escolher os dois que tem a ver com o que você vai conseguir desenvolver, né? Então você escolhe ali os dois em relação à fiscalização, né? Aumento, diminuição, né, da quantidade de efetivo, a qualificação do efetivo, o turismo de caça, flexibilização da questão do armamento. A gente sabe que em relação às leis, as pessoas vão muito mais além do que a lei permite. Então, falar em relação a isso. Então, obrigatoriamente, você vai escolher dois só desses argumentos, né? Porque a gente vai fazer um no desenvolvimento 1, outro no desenvolvimento 2. E aí você vai trazer os seus argumentos aí referente a isso. Tá vendo, gente? Não é difícil,
tá? Eu acho que assim, na hora que a gente pega o tema, quando a gente pega a proposta, a gente dá uma assustada mesmo, né? Principalmente se era algo que a gente não esperava, né? Que a gente não estava preparado para aquela temática. O mais importante, que é o que eu sempre converso com os meus alunos na mentoria, primeiramente é entender a proposta, né? Antes de mais nada, pegar a redação. Gente, não ficar nervoso, tá? O principal é vocês terem controle emocional, é muito necessário, tá? O controle emocional, ele favorece ou ele te, né, desfavorece o momento que você tá ali para fazer a redação. Então, primeiramente, calma, tranquilidade, pegou a proposta, já começa a escrever o que você vier na cabeça mesmo, para você começar a montar o seu projeto de texto. Realmente, na hora que você pega um tema desse, você dá uma assustada, né? Igual eu falei, não era algo esperado, mas você tem que entender que tá todo mundo ali no mesmo barco, tá? Então, assim, se você se preparou, se você se dedicou, fez várias redações, treinou, não precisa temer, tá? Para um pouquinho, respira, lê os textos motivadores. Os textos motivadores, eles nos ajudam muito a entender a proposta, tá? Realmente nos inspirarem para ver o que a gente vai colocar ali. A gente lê um parágrafo, lê um texto, a gente pensa em algo que a gente viu numa reportagem, né? E passou até uma reportagem recentemente falando aí desses javalis, né? Quem assistiu pode ser que lembre. Então é isso. Então, assim, leiam a proposta primeiramente, leiam os textos motivadores. Sempre que vier uma pergunta, tá? Mesmo que não tenha esse ou, tá? Te delimitando ali em relação à sua tese, ao seu ponto de vista, você precisa responder essa pergunta já no segundo período do parágrafo de desenvolvimento, tá? Que ele é destinado a você apresentar a sua tese, o seu ponto de vista. Então já responda ali. Quando você tiver que ter um posicionamento de um lado ou de outro, que a banca já apresentar, quando foi o caso aqui, você tem que se posicionar, tá, em relação a um lado e se referir ao outro. Pode justificar também por que você pensa de uma forma e não pensa do outro, citando as palavras-chave. Tem que citar todas as palavras-chave do tema. Então, nesse caso, era necessário abordar a questão da lei 5.097, o projeto de lei, tá? Depois, se você fizer essa apresentação do projeto da lei, igual eu expliquei para vocês aqui detalhadamente como eu construiria essa introdução, se posicione de um lado. Eu sou a favor deste lado e não deste lado, por esse motivo. E os dois argumentos que eu vou escolher é esse e esse. Aí você cita os dois argumentos, desenvolve um no desenvolvimento 1 e outro no desenvolvimento 2. Em relação à conclusão, gente, não era interessante nessa proposta aqui você fazer uma proposta de intervenção, porque o projeto de lei é algo para tentar solucionar de um outro lado, ele vai complicar para quem pensa, né? De um lado, o projeto de lei é favorável, outro lado, o projeto de lei não é favorável. Então, interessante aqui seria fazer uma retomada mesmo, tá? Que é o que eu ensino para vocês lá na mentoria, lá na plataforma. É a forma correta de se fazer, como se fosse um resuminho ali do seu texto, retomar a sua tese, né? Interessante fazer em forma de paráfrase, né? Quer dizer, com outras palavras, reafirmar a importância, né? De você pensar daquela forma e realmente fechar o seu texto, fazer um resuminho ali, gente, uma conclusão com 5 linhas no máximo, uma introdução também com 5 linhas no máximo. Essa redação aqui, como era uma redação com no máximo 25 linhas, então um desenvolvimento aí com 7 linhas cada uma, né? Que daria 7, 7, 14, 14 com 10, 24, né? Que ficaria interessantíssimo. Não é ideal deixar muitas linhas em branco, tá, gente? Quando for fazer uma redação. Não fique dentro do limite mínimo ali, porque você mostra pro seu corretor, mostra pra banca que você não tinha muito conhecimento a respeito do assunto, tá? Então, fazer ali o máximo que você conseguir, deixar uma linha e meia sobrando no máximo, tá? Então, quando você faz um projeto de texto eficiente, faz um rascunho eficiente, consequentemente, você vai passar para a folha definitiva e vai estar tudo certinho, tudo bacana. Evitar rasuras, né? E, gente, posicione-se. Texto argumentativo, não dá para ficar em cima do muro, tem que ter um posicionamento claro, tendo ou não uma pergunta, tá bom? Então, ó, um beijo enorme para vocês, bons estudos, foi muito bom estar aqui, é o primeiro de muitos vídeos que eu vou trazer aqui pra gente estudar junto, muito conteúdo legal e interessante para vocês, tá bom? Beijo!